Boa noite, igreja, graça e paz. Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 22, verso 34 em diante. Esse é um tempo em que nós, como juventude, servimos no culto, ministramos o culto, mas que não é para jovens, é para toda a igreja, então sejam todos muito bem-vindos. Queria perguntar se tem alguém aqui que nos visita nessa noite, com exceção da família, que já foi apresentada. Alguém aqui está nos visitando nessa noite? Pode fazer um sinal assim para mim? Olha só, temos um bom número de visitantes, legal. Ao final do culto, nós queremos conhecer vocês. Se vocês puderem passar no nosso stand de integração, o pastor Maurício com a equipe vai receber cada um de vocês lá com um presentinho, pegar o nome de vocês, para que a gente consiga orar com vocês, caminhar mais perto de vocês também, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Então, a palavra de hoje é uma palavra breve, não porque está faltando tempo para o culto, porque isso não importa tanto. Palavra breve por instrução do Senhor mesmo. Eu entendi no Espírito, orando, que deveria condensar essa mensagem, para que a seriedade, a vitalidade dela fosse preservada. Então, o título da mensagem de hoje é A Fé Mais Poderosa do Mundo. Mas é uma mensagem que eu vou falar sobre amor, idolatria e confiança. Vamos ao texto. Mateus, capítulo 22, verso 34 em diante, está escrito assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Muito bem. Você conhece a lei, as 613 leis, se eu não me engano. Bastante lei. Alguém aqui sabe todas elas de cor? Sei que não. Bem difícil, acho que nem os seminaristas que são chatos sabem as leis de cor. Mas há um grande e primeiro mandamento, do qual deriva toda a lei, todos os profetas e os salmos. Ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Jesus não fala só que esse é o grande mandamento, mas também o primeiro. Eu queria que você abrisse sua Bíblia agora lá em Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 20. Quando Moisés, com as tábuas da lei, desce do monte para entregar ao povo. E olha só, Êxodo capítulo 20, verso 1. Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Veja, o primeiro e grande mandamento está descrito de uma forma muito diferente aqui em Êxodo. Jesus estava fazendo referência a esse mandamento. Quando Jesus fala que toda a lei e os profetas e os salmos dependem desse mandamento, que é amar ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, Jesus está fazendo referência a esse primeiro grande mandamento também. Por quê? Por que que Jesus faz referência a um texto de proteção contra a idolatria?
Porque idolatria é um caso de amor. Idolatrar, na nossa mentalidade hoje, ela está muito vinculada ao paganismo, a religiões de matriz diferente do cristianismo. Nós estamos acostumados a falar de idolatria como a falsos deuses, como aos postes, porque no Antigo Testamento essa era a realidade e nós aprendemos muito de história bíblica, ouvimos muito nas pregações sobre esse tipo de idolatria que o povo de Israel culminava, mas é importante nós entendermos não só o contexto, mas a forma que o judeu, ou naquele caso ali de Êxodo, os hebreus pensavam. Como que eles se expressavam. Porque amar ao Senhor não parece muito vazio, ou melhor, não é vazio a palavra. Dizer que você tem que amar o Senhor sobre todas as coisas parece muito solto, muito interpretativo, muito subjetivo. E havia uma forma específica de amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. E Deus descreve, falando, não tem outros deuses diante de mim. Deus está falando, ou você me coloca em primeiro lugar na sua vida e não presta culto a mais ninguém, ou você vai estar amando outros deuses, você estará caindo em idolatria. E a forma do judeu pensar, ou do hebreu pensar, é muito prática, ela é até muito pragmática, comportamental. Então, se eu não tenho algo para fazer, veja, todas as instruções de adoração, elas são muito metódicas nos livros da lei. Moisés deixou uma instrução muito bem estabelecida, detalhe por detalhe. Por quê? Porque era a forma de o povo mostrar zelo na adoração ao Senhor. Então não era só adorem ao Senhor e acabou, ponto. Não, Deus gastou páginas e páginas e páginas da revelação falando sobre como devia ser feito isso, para que aquele povo que tinha essa forma de compreender o mundo, de entender o mundo, soubesse como expressar esse amor, como expressar essa adoração. Então, amar ao Senhor sobre todas as coisas é a lei resumida, é o grande e primeiro mandamento. Mas a descrição desse mandamento está aqui. Não tenha outros deuses diante de mim. Então, a essência da fé, da nossa fé, a fé dos filhos de Deus é ame ao Senhor de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Agora, a lei, ela tem um cunho de proteção. Lei serve para proteger. Então, eu já usei esse exemplo, quero trazer de volta para a igreja. Você sabe para que servem as placas de trânsito? Dizendo que você não pode, por exemplo, passar de 60 km por hora na via. Não é para você não desfrutar do seu poçante. É para você estar protegido contra os possíveis acidentes em alta velocidade. Não só para você se proteger, porque afinal de contas você está dentro de uma caixa de metal reforçada, mas para você também, ou melhor, para que essa lei também proteja aqueles que estão fora do carro, para aqueles que são pedestres, por exemplo. Então, a lei, ela tem essa intenção de proteger. E aqui nós vemos Deus começando, eu sou o Senhor, o seu Deus, que tirou vocês da terra do Egito. Ele não começa dizendo assim, olha, eu posso ser o Deus de vocês e posso tirar vocês do Egito se vocês não tiverem nenhum Deus diante de mim, se vocês me amarem, quem sabe eu resolvo as coisas para vocês. Não, Deus primeiro vai lá e tira o povo do Egito. Deus sabia ou não sabia que o povo tinha uma relação de idolatria muito forte? Deus sabia. Aquele povo já estava há quase 400 anos, ou em média 400 anos dentro do Egito, vivendo essa cultura profundamente idólatra. Eles já haviam se contaminado. Gerações se passaram desde que o povo era reconhecido de uma forma diferente por causa de José, ascendeu uma nova dinastia, e aí eles não sabiam do que José tinha feito pelo Egito como governador, e aí começou uma opressão. Então, há algumas gerações, eles eram escravos numa terra cheia de idolatria. Havia pouca razão para adorar, havia pouca motivação para você amar o Deus dos antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Deus sabia daquele coração contaminado do povo. E quando Deus se revela para eles como Deus libertador, e ele fala, ele começa a lei revelando, não exigindo. Ele fala, eu sou o seu Deus, o Deus que te tirou da terra do Egito, vocês não saíram de lá por acaso, e nem por causa de nenhum outro Deus, senão eu, que estou falando com vocês. Agora,
não tenham outros deuses diante de mim. Lei vem para proteger. Proteger o quê? O amor que é devido única e exclusivamente ao nosso Deus. Então, quando nós falamos de idolatria, nós estamos falando de amor. Só que amor a alguém ou algo que não seja Deus. O objeto da nossa idolatria pode ser o nosso filho, pode ser o nosso emprego. O objeto da nossa idolatria pode ser o nosso ministério. É verdade que o objeto da nossa idolatria pode ser o nosso pecado, o nosso prazer. E quando a gente fala de idolatria, a gente tende a pensar, não, idolatria é me dobrar diante de uma estátua gigantesca, de um bode com 12 chifres, sai fogo e sangue. A gente tende a ir para um extremo e falar, não, eu não sou idólatra. Só faço minhas vontades de vez em quando. Bom, deixa eu te dizer que amar a si mesmo mais do que você ama ao Senhor também é idolatria. Por isso, quando nós falamos de amor, e um amor deturpado, um amor corrompido, nós caímos no assunto da idolatria. E a mensagem de hoje é a fé mais poderosa do mundo, porque eu quero te mostrar uma história na palavra de Deus, de um homem que amou ao Senhor, de tal forma que ele organizou toda a sua vida da única forma que nós, os filhos de Deus, deveríamos organizar. É Deus sobre todas as coisas e as demais depois dela. Abra sua Bíblia agora em Gênesis, capítulo 22. Volte algumas páginas. Verso 1 em diante. Texto bastante conhecido em que Deus põe Abraão, o pai da fé, à prova. Está escrito assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se da madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: espera aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro do holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas do céu o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome O Senhor Proverá. Daí dizer-se até hoje, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou seu filho, seu único filho? Juro, por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz.
Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Antes de continuar, volte para o Novo Testamento, carta aos Hebreus. Eu quero ler rapidamente 2 versículos que testemunham da fé de Abraão. Hebreus capítulo 11, verso 17. Está escrito: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Agora preste bastante atenção. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava pronto para sacrificar seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Feche seus olhos por um instante. Senhor Jesus, nós confiamos em Ti, confiamos na Tua palavra. Eu peço que o Teu Espírito Santo traga de forma muito personalizada, especial, com entendimento aberto, a cada um dos Teus filhos nessa noite, a verdade da Tua palavra aqui. Eu sei que o Senhor quer ser amado, não simplesmente chamado, como mais uma das coisas que nós amamos, mas amado no lugar que lhe é devido, de prioridade, de primazia, o lugar de destaque das nossas vidas, um lugar acima de qualquer outro lugar, um amor acima de qualquer outro amor. Fala conosco, Senhor, porque eu sei que o Senhor quer nos levar a lugares mais profundos como igreja. Eu sei que o Senhor tem novos começos para nós. E eu sei que não iremos longe se não o amarmos de todo o nosso coração, entendimento e alma. Por isso, fala conosco nessa noite. Espírito Santo, convence a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Deixa eu voltar lá para o texto de Gênesis. A mensagem de hoje é sobre fé, porque nós vamos falar sobre o pai da fé, mas como eu falei também de amor, porque é um texto que fala sobre amor. Quando Deus fala para Abraão: sai da tua terra, sai da terra da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Vamos entender primeiro esse momento da vida de Abraão. Porque Abraão não chegou ao ponto de levar o seu filho para o sacrifício do nada, não foi depois do primeiro dia de conversão. Abraão tem uma história com Deus. Abraão conhecia o seu Deus. Abraão tinha fé no seu Deus. Eu quero te contar primeiro grande movimento de Abraão na fé. Ele estava na casa do seu pai, ou melhor, nas terras do seu pai, na terra da sua parentela, um lugar bom. Primeira coisa que a gente precisa entender é que o lugar onde Abraão estava era bom. Abraão estava ali, muito provavelmente, na parte mais ao norte da Mesopotâmia, uma região que dava muito fruto, por ser muito irrigada, uma terra relativamente fácil de plantar, uma terra fácil de se estabelecer, cercada por rios, um bom lugar para chamar de meu. E ali, Abraão tinha herança, Abraão tinha reconhecimento, Abraão tinha conforto, Abraão tinha prospecção, Abraão tinha um planejamento, muito provavelmente. Abraão sabia como seria a sua vida ali. Ele tinha segurança, mas ele ouve a voz de Deus. E aí Deus fala: Abraão, sai daí e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Tudo aquilo que Abraão tinha para obedecer o que Deus estava mandando, automaticamente Abraão já não poderia ter mais. Não só literalmente, no sentido da herança, da terra, das posses, mas ele também não tinha mais a segurança, o futuro. Mas quando Deus se revelou para Abraão, Abraão creu, Abraão teve fé. E quando é ter fé, não é só acreditar com muita força. Ter fé é confiar naquele que está falando com você. Porque o que Deus estava dizendo para Abraão era algo difícil de se fazer. Mas porque ele confiava em quem estava mandando ele fazer o que ele ia fazer, ele foi. Então Abraão já tinha um histórico com Deus. Ele sabia que o seu Deus não falharia com ele. Abraão, então, já avançado de idade,
recebe uma promessa de Deus de que ele seria pai de muitas nações. Mais um grande desafio, porque sua esposa estéril, e ele velho. Difícil de acontecer. Mas Deus cumpriu a promessa. Ele foi fiel e de forma milagrosa Sara engravidou de Isaac. O pastor citou, Isaac significa riso, porque quando ela ouviu o que o profeta falou para Abraão, ela riu. Não riu porque, ai que felicidade, ela riu de nervoso, tipo, não dá, eu sou velha, não tem como, já estamos avançados de idade. E a promessa se cumpriu. Abraão tinha uma história com Deus. E aí esse filho nasce, e esse filho cresce, vendo esse relacionamento que Abraão tinha com Deus. Isaac já era moço, ali chama de rapaz. Então, ele não era muito velho ao ponto de você falar assim, já era um homem feito. Mas também ele não era tão novo, porque, veja o detalhe, Abraão colocou sobre o seu filho Isaac a lenha. Isaac caminhou na direção do monte, e Isaac não era bobo. Você percebe que ele não era bobo porque ele perguntou, cadê o cordeiro? Estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, estou vendo até a faca na tua mão. Cadê o cordeiro? Ele sabia, ou entendeu nesse percurso o que ele estava indo fazer. Abraão influenciava Isaac na sua fé a tal ponto que Isaac foi. Ele era novo, Abraão era velho. Se ele quisesse, ele saia correndo. Abraão não ia conseguir pegar. Ele foi até o fim. Agora, a pergunta que a gente precisa fazer é por que Isaac continuou esse caminho? Por que Isaac não abandonou a trajetória proposta por Abraão ali? Pense comigo, se Deus não fosse o maior amor de Abraão, se Isaac não tivesse visto seu pai se relacionar em fé com esse Deus, você acha que Isaac creria ou confiaria no seu pai e nesse Deus? O que eu quero destacar da fé mais poderosa do mundo é aquela fé que confia a vida daquilo que nós amamos ao nosso Deus. A Bíblia diz que Deus disse para Abraão, o teu filho amado. A história de Abraão com Isaac é uma figura da obra de Cristo para nós. E eu quero que vocês entendam a dimensão dessa fé. Abraão creu, foi chamado de pai da fé. A Bíblia testemunha sobre ele, sobre a sua fé, dizendo que ele creu que Deus poderia até ressuscitá-lo dentre os mortos. Porque Deus prometeu que por meio de Isaac viriam muitas nações. Mas Deus falou, sacrifica o filho que você ama. Quando Abraão decidiu obedecer ao Senhor, é uma ação clara. Eu amo o Senhor mais do que eu amo as promessas que o Senhor me fez. E quando nós falamos de idolatria, e eu falei que podem ser coisas boas, nós podemos amar coisas boas mais do que amamos a Deus, e Deus ficar numa lista, talvez ali terceiro, quarto, quinto, na nossa ordem de amores. Essa é uma história para mim que ilustra muito bem. Alguém que amou a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Quem que deu Isaac para Abraão? Foi Deus. Mas se ele amasse mais a Isaac do que ele amasse a Deus, ele estaria caindo em idolatria. A sua fé perderia valor. A sua fé seria um aspecto da sua vida. Seria ele até que foi um homem de fé. Agora, Abraão é o pai da fé, porque ele confiou no seu Deus, a vida do seu próprio filho. Por que essa é a fé mais poderosa do mundo? Porque ela transpôs gerações. Fez com que todo o povo de Deus esperasse, com expectativa alta,
o Messias. Veja, quando Abraão profetiza, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro, o que o anjo do Senhor traz para que seja oferecido naquele altar é um carneiro. A profecia de Abraão não se cumpre imediatamente depois. Vem um sacrifício provisório, porque o ato de amor já tinha sido revelado, a obediência já havia sido provada e aprovada. A profecia de Abraão transpõe gerações, milhares de anos, e faz com que o povo continue esperando o cordeiro, esse sim cordeiro e não carneiro, que viria para tirar o pecado do mundo. E essa profecia se cumpre não em Abraão, quando tira o carneiro que estava preso pelos chifres no arbusto, mas se cumpre lá em Cristo Jesus, quando João Batista olha para ele e fala: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando nós falamos de fé, Hebreus 11:1 fala que a fé é a prova das coisas que nós não vemos, é a substância daquilo que nós não conseguimos enxergar. Abraão substanciou a salvação da humanidade, tamanha confiança que ele tinha no seu Deus. O mesmo livro, o mesmo capítulo em Hebreus fala que esses creram e não viram o cumprimento das promessas e morreram. Mas eles participaram de tal forma com essa fé, que essa fé passou de geração em geração, por cativeiros e destruições, por idolatria e resgate, por falsos profetas, falsos mestres, por tempos de reis maus, de opressão, por tempos de silêncio. Chegou a um tempo de opressão do Império Romano, até que se levantou o Messias, o Cordeiro de Deus, que havia sido profetizado por essa fé mais poderosa do mundo. E o que isso significa para mim e para você nessa noite? É que nós, como filhos de Deus, não podemos mais amar ao Senhor de qualquer jeito, se quisermos que a nossa fé continue gerando expectativas para as próximas gerações, de que esse Cordeiro vai retornar. Tem uma temática que mexe muito comigo, que é o retorno de Jesus. E eu percebo cada vez menos os crentes com essa expectativa. A impressão que eu tenho, e eu tenho uma boa amostragem, você não precisa confiar totalmente em mim, mas me dê um pouco de crédito. A impressão que eu tenho é que a expectativa pelo retorno de Jesus diminui. Por quê? Se a expectativa pelo Messias prevaleceu, porque Abraão amou a Deus sobre todas as coisas, o que o Espírito me trouxe durante o tempo em que preparava essa mensagem é que, se não amarmos a Deus sobre todas as coisas, as próximas gerações não vão esperar pelo retorno do Messias. Por isso, eu e você, como igreja, nós temos uma e só uma missão: amar a Deus sobre todas as coisas. Com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Porque dá para ser crente e não amar a Deus sobre todas as coisas. Não à toa, Deus trouxe como primeiro mandamento a proteção contra a idolatria. E nós vivemos um tempo em que o amor se tornou um tipo de Deus, com D minúsculo. Então o que importa é amar. Não, se eu amo, está tudo bem. Se eu amo, se me faz bem, está tudo bem. Se eu tenho prazer nisso, pode. E eu não estou falando de não crente. Eu não estou falando da sociedade, do mundo lá fora. Eu estou falando de igreja mesmo, de contexto de igreja. Muitas vezes nós amamos o nosso jeito de prestar culto, nós amamos o fato de sermos crentes, nós amamos coisas boas que Deus nos deu, como a igreja, nós amamos o ministério, nós amamos os nossos filhos, nós amamos tantas coisas, e Deus entra nesse bolo. E isso é suficiente para nos considerarmos crentes. É verdade. O ponto é que a nossa fé
A nossa confiança no Senhor precisa nos levar a submeter todos os nossos amores ao amor a Cristo Jesus. Porque idolatria é falta de confiança no nosso Deus. E eu vou te explicar o porquê. Deus é bom, amém? Todos creem? Ok. Deus fez promessas maravilhosas para as nossas vidas, amém? Você crê que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, amém? Amém, ok, você crê. Porque você sabe disso. Isso é uma informação que já foi passada e repetida para você várias vezes. A questão é que toda vez que nós decidimos amar outra coisa ou outra pessoa acima do nosso amor de Deus, nós estamos dizendo para Deus: eu não confio no Senhor. Eu não confio que a tua vontade é melhor do que a minha. Eu não confio que te amar é melhor do que eu amar o que eu quero amar. Toda vez que eu decido pecar, eu estou dizendo: Senhor, eu não confio que o prazer que o Senhor tem para mim é maior do que o prazer que eu quero procurar. Toda vez que eu substituo o lugar de Deus na minha vida, eu estou dizendo: Senhor, o Senhor até prometeu, mas eu vou dando o meu jeito aqui, né? Vou fazendo minha vontade. Abraão estava num lugar bom. Deus chamou ele para ir para outra terra. Por que Abraão foi para outra terra? Porque ele confiou em Deus. Isaac era um presente, uma promessa boa de Deus. Por que ele entregou Isaac? Porque ele confiava no seu Deus. Toda vez que eu e você desobedecemos ao Senhor e quebramos qualquer um dos 603 mandamentos, nós não estamos confiando em Deus. Toda vez que nós dedicamos o nosso amor a algo ou alguém que não seja Deus, é uma declaração prática: Senhor, eu não confio em Ti. E por que nós precisamos vigiar o nosso coração? Porque Deus já se revelou, Deus já nos libertou, Deus já nos tirou do Egito. Olha como Ele começa a lei. Ele fala: não tenha outros deuses diante de mim. Deus é Deus zeloso porque Ele sabe que amá-lo sobre todas as coisas é a única forma de nós vivermos a plenitude das promessas dEle. E quantas vezes nós dedicamos mais amor ao ministério do que ao Senhor? Não, é para o Senhor. Eu estou servindo, mas Deus já te mandou sair daí. Não, mas Deus que me colocou aqui, mas Deus já te mandou sair daí. E você fica lá: eu amo esse lugar, eu amo esse ministério, eu amo essas pessoas. Ou o seu filho vira um Deus na sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa: você precisa muito amar o seu filho, sua filha. Mas você precisa muito mais amar a Deus sobre o seu amor que você tem por Ele. Porque se Ele vê que você ama mais a Ele, Ele vai entender que Ele é um tipo de Deus. E qualquer Deus que não seja o nosso Deus, quando decide agir, age como um demônio. É por isso que nós vemos tantas e tantas famílias perdendo essa conexão, até mesmo dentro da igreja. Por quê? Porque amaram mais a algo ou alguém do que a Deus. Mas eu ia na igreja, eu levava no ministério, que diz tudo isso é importante e é bom, tem que fazer. O ponto é, se nós não amarmos a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, a nossa fé não vai para a próxima geração. A expectativa por se relacionar com o nosso Criador, com o nosso Senhor, não vai habitar o coração dos nossos filhos. E isso vale também, não só para os filhos que nós temos biologicamente, mas para os filhos na fé. Se nós não amarmos a Deus sobre todas as coisas, nós nunca vamos convencer alguém a amar ao Senhor e abandonar todos os seus outros amores, ou no mínimo, alinhar todos os seus outros amores, subjugar todos os seus outros amores ao Senhor. Então, nós não pecamos
só porque nós temos uma natureza caída, nós pecamos porque nós não confiamos no Senhor. E tomamos muitas vezes essa decisão de confiar mais na nossa própria vontade do que nessa vontade que nós, com informação, sabemos. Boa, agradável e perfeita. E aí, tudo fica em xeque. E talvez o caso aqui não seja de voltar ao primeiro amor. Talvez não seja nenhuma volta aqui. Talvez seja uma decisão pela primeira vez das nossas vidas, de submeter todos os nossos amores ao amor a Cristo. Porque nós podemos fazer o que fazemos bem para o Senhor. Nós podemos ser fiéis no dízimo. Nós podemos ofertar com generosidade. Podemos frequentar a igreja. Podemos ajudar a viúva e o pobre. Podemos até ministrar com os dons de forma sobrenatural e ainda assim não amar ao Senhor sobre todas as coisas. A fé de Abraão é a fé mais poderosa do mundo, porque ele confiou no Senhor e o seu testemunho atravessou gerações. A melhor estratégia evangelística é o testemunho. E só há uma forma de testemunhar ao ponto de impactar alguém, é amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu e você, como igreja, queremos corresponder ao amor de Deus, esse Deus que, quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos inimigos, quando estávamos murmurando, quando estávamos na nossa ingratidão, na nossa idolatria, nos amou, se entregou, deu seu Filho em nosso lugar. Veja, a fé de Abraão fez com que ele colocasse o madeiro sobre Isaac. Deus colocou o peso da cruz sobre Jesus. Abraão confiou que Deus podia até ressuscitar Isaac dos mortos. Deus não segurou o cutelo em nosso favor. Jesus foi sacrificado. E ele ressuscitou. É essa fé que nós precisamos ter. Eu lembro, toda vez que eu leio esse texto de que Abraão foi convidado a sair da sua terra, sair de um lugar bom para ir para o que Deus tinha para ele, eu lembro da minha decisão de sair da faculdade de engenharia. Um lugar onde era bom, estava bem lá, gostava do que eu fazia, do que eu estudava, do que eu iria fazer. Mas em um momento Deus falou, sai. Você vai para o ministério, e é agora, não é quando você tiver 40 e poucos anos, é agora, vai. Eu poderia continuar sendo crente, eu poderia ser um líder de célula, porque eu já era, poderia fazer tantas coisas para Deus, mas uma coisa eu não poderia dizer, é que eu amava a Deus sobre todas as coisas, porque eu não teria conseguido confiar nele e na sua promessa. Mas graças a Deus, por graça mesmo, eu confiei no Senhor. Consegui deixar para trás o que era bom para obedecer. E Deus tem uma linguagem de amor, que é a obediência. Talvez você não sinta como, por exemplo, você sente pelo seu filho, pelo seu cônjuge. Mas você precisa demonstrar confiança. Confie no seu Deus e obedeça aquilo que Ele pedir para você. Isso vai revelar o seu amor por Ele. É tempo de novos começos, como eu orei. E talvez esse seja um ano que você está assim, vou começar onde? Eu já sou crente há tanto tempo. Nem tem tanta coisa assim para começar de novo. É meio que só continuar mesmo, tá bom? Fique em pé no seu lugar. Feche seus olhos por um instante e analise o seu coração.
Se Deus te pedisse para você deixar o que você ama, os seus ídolos, que você nem chama de ídolos, os seus amores, amores que têm ocupado o lugar de Deus. Talvez esse amor seja pela sua reputação. Talvez esse amor seja pelo dinheiro. Talvez esse amor seja por alguém. Talvez esse amor seja por algo bom, como um ministério, alguma coisa do tipo. O novo começo que nós precisamos para viver toda a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nas nossas vidas esse ano é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, alma e entendimento. Não há outro jeito. Ah, pastor, mas isso é muito radical. É verdade. Cristo não foi moderado quando se entregou por mim e por você. Deus não está pedindo nada que Ele não tenha feito antes e nos habilitado a fazer também. Se você disser assim, pastor, eu não consigo, na verdade você vai estar dizendo, eu não quero. E aí você vai precisar ser lavado e transformado pela palavra. Porque Ele já nos tirou do lugar de escravidão. Nós já temos a liberdade de escolher amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus foi rápido e direto. Esse é o mandamento. Daí todas as outras coisas derivam. Significa que se fazemos as outras coisas, mas não amamos a Deus, não está valendo. O importante é amar a Deus e todos os outros amores vão se ajustar. Para obedecer, você vai precisar confiar no Senhor. Porque se são novos começos, talvez existem terras que precisam ficar para trás. E aqui eu estou falando de forma figurada. Hebreus fala, figuradamente, Isaac voltou da morte. Tudo bem a gente falar de forma figurada, entendendo o conceito daquilo que Deus espera de mim e de você. Talvez na prática, você não vai amar menos o objeto do seu amor. O que você precisa talvez é amar mais ao Senhor do que a essas outras coisas ou pessoas. Uma reorganização das suas prioridades. E para você testar o que você ama mais, faça o teste de Abraão. Se Deus te pedisse para você entregar, sacrificar, você entregaria? Pai e mãe, se Deus chamasse teu filho para o ministério, mas não um ministério bonitinho igual aqui na Alameda, em Curitiba, um ministério raiz, assim, igreja perseguida. Você entregaria esse filho? Você apoiaria esse filho? Porque talvez Deus peça isso do seu filho. Se você pensou, não, eu não. Seu filho é um ídolo. Seu filho está ocupando o lugar de Deus no seu coração. Seu filho é bom. Foi Deus que te deu. Mas ele se transformou num ídolo do seu coração. Examine o seu coração agora. E se faça a pergunta: o que é que, se Deus pedisse, eu não entregaria? Sabe o que Jesus quis dizer quando Ele falou que a gente tinha que amar a Deus sobre todas as coisas? Exatamente isso. Não tem desculpas. Não tem suavização. É assim mesmo. O que é que está te impedindo de obedecer o Senhor? Porque se não amarmos a Deus sobre todas as coisas, nosso testemunho vai ser fraco, inválido, não vai passar de nós. Deus, ao olhar para a sua igreja, Ele quer uma igreja que o ame. Que confie nele, ao ponto de obedecer. Ele já prometeu. Ele já cumpriu tantas promessas. Ele já fez tantas coisas. E
antes de tudo, Ele nos amou e nos libertou e nos salvou. Ame o Senhor sobre todas as coisas. Confie no Senhor, para que a sua fé seja a fé mais poderosa do mundo. Eu pensando sobre isso, eu só conseguia pensar no que eu vou passar para a Luísa, minha filha, que eu roubei uma mordida do picolé dela hoje. Se ela não me vê amando ao Senhor sobre todas as coisas, nada garante que ela vai amar Jesus e entregar a sua vida a Ele. E aqui não só para a salvação, mas a vida mesmo ao Senhor. A igreja forte, a igreja poderosa, é aquela igreja que ama o Senhor sobre todas as coisas. É aquela igreja que permanece em fidelidade, confiando na palavra do Senhor. Sabe por que você decide ficar com o troco excedente e não devolver? Porque você acha que se você mantiver aquele cincão, você vai estar sendo mais abençoado. Porque cincão a mais na conta ou na mão, do que se você for íntegro e devolver. Mas a palavra de Deus diz o contrário. Você não está confiando no Senhor. Você não ama o Senhor mais do que a si mesmo. Quando você decide ir para a pornografia, você está dizendo: Senhor, eu não confio que te obedecer e viver em santidade vai me dar mais prazer do que o que eu quero fazer. Minha vontade é melhor do que a sua. É mais agradável que a sua. Quando você decide mentir, você não está confiando na palavra que diz que todas as coisas serão reveladas. Você está dizendo: não, eu sou mais esperto do que Deus, eu consigo me virar aqui dando um jeitinho. Você não confia no que Deus está dizendo. Eu muitas vezes não confio no Senhor e preciso me arrepender disso. E voltar: Senhor, eu não te amei. Porque não é um estado estático. É muito dinâmico. Num dia o povo celebrava, no outro estava adorando um bezerro de ouro. Esse amor, ele precisa ser protegido dos ídolos. Porque nós somos tentados, nós somos atraídos, fisgados pelo nosso amor. E aí, só por ser amor, não significa que é bom. E eu posso te afirmar com toda convicção e certeza do mundo, que se você amar Deus sobre todas as coisas, todos os outros amores da sua vida, subjugados a esse amor, o seu amor vai ser melhor. Amar Isaac era bom. Abraão amou a Deus acima do seu amor por Isaac. E se você quer falar para o Senhor nessa noite: eu vou amar ao Senhor sobre todas as coisas. Senhor, eu preciso ajustar isso na minha vida. Eu preciso abandonar os meus outros amores ou ajustar meus outros amores. Eu preciso destruir os ídolos do meu coração e te amar como o Senhor espera que eu te ame. Tome um ato de fé. Deixe seu lugar e venha até aqui à frente. Faça isso. Fale: Senhor, hoje eu vou te amar mais do que eu amo a mim mesmo, mais do que eu amo a minha vontade, mais do que eu confio nas minhas decisões, eu vou confiar nas decisões do Senhor para a minha vida.
você entendeu isso ao examinar o seu coração, deixe seu lugar, venha. Prostre-se diante do único e verdadeiro Deus e não tenha nenhum outro Deus diante dele. E aí você vai sair daqui com a fé mais poderosa do mundo. A fé que confia nas palavras do Deus Altíssimo. A fé que vai te dar o testemunho que vai transcender gerações. Se você amar ao Senhor sobre todas as coisas, o seu filho desviado vai ver isso e vai voltar. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, seu esposo ou sua esposa vai perceber isso e vai se render. Porque Isaac se rendeu ao ver o amor de seu pai. As pessoas ao nosso redor vão se render quando verem o nosso amor pelo Senhor. Não tem segredo, não tem mistério, é revelação, está escrito, está revelado. Deus não tem pedido coisas misteriosas a nós, Deus tem pedido que nós o amemos de novo, porque primeiro Ele nos amou. Por isso essa palavra, a fé mais poderosa do mundo, a fé que profetizou a salvação da humanidade, a fé que transcendeu gerações e gerações e milhares de anos. Essa fé você pode experimentar se você amar o Senhor sobre todas as coisas, como Jesus falou. E aí todas as outras coisas que estão apoiadas sobre esse amor, que derivam desse amor, vão ser ajustadas. Sua família, suas amizades, seu relacionamento com seus pais ou com seus filhos, seu emprego, sua célula, seu ministério, tudo isso se alinha. É uma decisão e a perseverança diária nessa decisão. Ame a Deus. Quando o pecado vier falando assim, olha, eu vou te dar mais prazer, lembre-se que o nosso prazer está no Senhor. Quando o pecado vier te dizendo, olha, eu vou facilitar as coisas para você, lembre-se que não vale a pena deixar a presença de Deus, a intimidade, a comunhão com Deus. Porque a coroa da vida é destinada àqueles que perseverarem até o fim. Confie na palavra do Senhor. Deus proverá. Mas, pastor, como que Deus pediu um negócio que Ele não me falou até o fim? Seja bem-vindo. Fé em Cristo Jesus. É assim mesmo. Senão não seria fé. Fé é da prova do que não vemos. Não vai ver tudo, irmão. Não vai ver. Para confiar no Senhor, você vai ter que deixar de confiar nos teus planos muitas vezes. Isso não significa que Ele não vai te dar planos. Mas não é nos planos que você vai confiar. A palavra de Deus diz, o homem pode fazer planos, mas a última palavra tem dono, é Deus. É uma verdade, você acreditando nisso ou não. O ponto é que se você acreditar nisso, se você crer nisso, se você confiar nisso, todas as outras coisas da sua vida vão se alinhar. Você não vai ficar refém de planos falíveis. Você vai estar alinhado com os planos infalíveis de Deus. Confie no seu Deus. Nunca mais se renda aos bezerros de ouro. Só porque eles são palpáveis e o nosso Deus é invisível? Não. Invisível, mas verdadeiro, real, imutável, que se manifesta, que encarnou, que soprou o seu Espírito sobre nós, derramou o Espírito sobre a igreja, que evidencia através de demonstração de poder e sinais. Deus é invisível, mas Ele não é intocável. Ele encarnou para que tocássemos nele. Ele dá o seu Espírito para que experimentemos dele.
Não confie mais nos seus olhos do que você confia no seu Deus. E você vai estar demonstrando amor. E eu fui muito confrontado por essa palavra nas últimas semanas. Eu confesso para você que eu não consegui nem escrever esse sermão. Eu só sabia que era isso que Deus queria falar com a gente hoje. Porque eu comecei a ver quantas vezes uma decisão simples, falava: Senhor, não, eu não confio em Ti, eu confio em mim. E aí o Senhor tem me levado ao arrependimento. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero Te amar. Eu quero Te amar. Mais do que sentir, eu quero decidir, por fé, confiar no Senhor, todos os dias da minha vida. E aí você vai ver os enfermos sendo curados, os perdidos sendo salvos, o seu testemunho rasgando a incredulidade, transcendendo gerações, alcançando os inalcançáveis. Porque se uma prova de fé profetizou a salvação da humanidade em Cristo Jesus, uma prova de fé hoje pode trazer a salvação para a sua casa. Ame mais a Deus do que a sua casa, e você vai ter Deus e a sua casa. Ame mais a sua casa do que você ama a Deus, e talvez você fique sem os dois. Mas sabe por que nós temos dificuldade de confiar no Senhor se sabemos que Ele não falha, que Ele não mente? É porque nós acreditamos em outras promessas. Promessas falsas de felicidade, de prazer, de domínio, de segurança. Lembre-se, o único dono do amanhã é o Senhor. Os teus passos, os teus dias pertencem a Ele. Confie nele, obedeça, sacrifique se necessário, e você terá todas as outras coisas. Rejeite o Senhor e as suas promessas, e você vai ficar até sem aquilo que você achou que teria no lugar dessas coisas. É uma troca relativamente fácil, mas ela é uma troca sobrenatural. Precisa ser feita pela graça, no poder do Espírito de Deus, e Ele está sobre nós agora, nos capacitando para tomar essa decisão agora e todos os dias da nossa vida. Senhor Jesus, que um dia, os nossos filhos contem o que Hebreus contou de Abraão, que nós Te amamos sobre todas as coisas. Que um dia as gerações do futuro se lembrem que nós não desanimamos de anunciar que o Senhor voltará. Que eles, ao lembrarem das nossas histórias de vida, das nossas decisões diárias, eles vejam nitidamente o amor que nós temos pelo Senhor. Senhor, quebramos os nossos ídolos no poder e na autoridade do nome de Jesus. Rejeitamos os amores que precisam ser rejeitados. Reorganizamos os amores que precisam ser reorganizados. Mas, independentemente disso, submetemos todos eles ao amor que sentimos pelo Senhor, que temos pelo Senhor. Porque confiamos em Ti, Deus. E somente em Ti. Livra-nos de confiar nos nossos olhos, nos nossos planos. Livra-nos de confiar na nossa própria força. Livra-nos de confiar nas promessas de Satanás e do pecado. Senhor, temos algo tão melhor em Ti. Assenta essa palavra no nosso coração. E que seja um ano assim, de um novo começo. Em tudo que fizermos seja porque amamos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Você pode voltar para o seu lugar?
Pode sentar. Você entendeu essa mensagem? Sim ou não? Vocês entenderam a mensagem? Ok. Vocês entendem que isso não é uma sugestão de Jesus para nós. Vocês entendem também que isso não é um a mais, assim, um acréscimo. Você virar um crente um pouco melhor. Não. Isso é ser crente. É o que Jesus nos chamou para fazer, amar Deus sobre todas as coisas. É o grande e primeiro mandamento. Considere isso toda manhã. Você vai ver a sua vida sendo transformada. Creia, confie no seu Deus. Ele é bom, Ele é poderoso, Ele é santo. Coloque as mãos assim, mesmo assentado. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora de Jesus, o Cristo, que a consolação e o poder do Espírito Santo seja sobre você, sobre sua casa, sobre toda a igreja de Jesus espalhada por toda a terra, hoje e até que Ele venha. Amém. Amém? Deus te abençoe, vão na graça e na paz de Jesus, uma boa noite, uma boa semana, nos vemos no próximo final de semana. Deus te abençoe e até lá.